PNL. PNL é uma sigla, é um resumo. O que é PNL? PNL, o que é? É biscoito, é marca de pneu, é pasta dental, é um aplicativo que saiu agora. PNL, o que é? PNL, resumidamente, é um conjunto de ferramentas úteis a todos que querem atingir a excelência, provocando desenvolvimento na habilidade de se conhecer melhor e de compreender os processos de comunicação. PNL, então, é o acróstico resumido de Programação Neurolinguística. O que são as virtudes? As virtudes são hábitos adquiridos e, portanto, inclinações que aperfeiçoam os poderes de nossa alma, para que possamos fazer o que é certo, mais facilmente e com mais precisão. As virtudes, elas, então, como nós enumeramos lá atrás, prudência, justiça, disciplina e coragem. Prudência, a qualidade de quem escolhe alternativas com sensatez. A condição dos extremos é o medroso. A justiça é o reconhecimento do direito e dever de cada um com imparcialidade, é a razão. A disciplina é o poder sobre o comportamento, as ações, os impulsos e as emoções. A disciplina ela é muito baseada no controle de tempo, no controle de organização de tarefas, no controle da proação. A coragem é a disposição para enfrentar o medo, oposição, opressão, privação ou perigo, iniciativa. Essas 4 virtudes, elas estão sendo organizadas de uma maneira com a qual nós vamos levar em consideração que, mesmo sendo o ideal, ela merece uma escala exatamente por causa da prudência. O que a gente tem? A gente tem excesso, tudo aquilo que é excesso, ele deixa de ser útil na maioria dos contextos. A gente tem a falta e o ideal é o meio termo. O que é PNL? O que é programação neurolinguística? A programação neurolinguística. A programação ela tem a ver em como a gente organiza as nossas ideias para gerar resultados. Então, a programação quando a gente vem ao mundo sem nada do ponto de vista de organização, de ordens. Primeiro que nós, dentre os mamíferos, somos aqueles que, se compararmos com os outros mamíferos, nós somos aqueles que precisamos viver em grupo. Por quê? Porque se você comparar com um bezerro, ele nasce, cai no chão e já sai batendo perna. Ele consegue se virar. Todos os animais pequenininhos conseguem se virar. O homem não. Nós precisamos de cuidado, senão a gente fica ali mesmo. Então, e a partir daí, a gente começa a ser programado. A partir daí, o lugar onde a gente está começa a inferir nas nossas verdades. Nós vivemos através de um contexto. Qual é o contexto? O contexto familiar, o contexto da nossa aldeia, onde tem tios, onde tem nossos primos, nossos parentes, a escola onde a gente vai, os nossos coleguinhas de rua, a nossa escola. Isso tudo vai compor a nossa programação. Neuro do nome é como a mente vai processar esses acontecimentos e como ele vai processar, por quê? Porque nós conhecemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, o que a gente tem de realidade é uma interpretação. Por quê? Porque a interpretação da
a realidade, ela só nos é permitido através dos nossos 5 sentidos. Então, é como é que nós, neurologicamente, vamos traduzir essa representação. E linguística? A linguística é como a gente usa a nossa linguagem, como é que ela afeta a nós e as outras pessoas. Por quê? Porque quando a gente começa a falar conosco mesmo, nós começamos a nos tornar autoprofetas das nossas ações, começa a dar consequências. Eu não vou conseguir, eu não dou conta. Agora mesmo, antes de começar aqui, brincaram comigo, você está com frio na barriga também. Então, programação neurolinguística. A programação daquilo que a gente tem, ela provoca comportamentos. Esses comportamentos são baseados em conceitos. E todos esses conceitos, eles estão intimamente ligados em comunicação. Então, olha só, quando a gente mexe em alguma coisa, nós mexemos na estrutura. Assim é a PNL, Programação Neurolinguística. Então, a programação neurolinguística é uma maneira com a qual a gente vai trabalhar com a representação. Então, uma das maneiras dos co-criadores da PNL colocarem uma definição sobre palavras, as palavras, elas são etiquetas inadequadas de nossas experiências. Como assim? Quando a gente fala algo, a minha interpretação desse algo, ela está baseada nas minhas experiências e naquilo com o qual eu entendo que seja fator determinante para justificar aquela palavra, que normalmente não é semelhante. Por quê? Porque aí vem a célebre frase, cada cabeça uma sentença. Bom, PNL. Então, a gente tem esse cérebro maravilhoso que ele processa aquelas inverdades. A gente só usa 10% do cérebro. Não. Os neurocientistas já falaram, e através de vários exames, que o nosso cérebro ele funciona 100%. O que a gente tem são ligações neuronais. Essas ligações são novas possibilidades que vão sendo criadas, principalmente a gente que está passando de uma certa idade, por isso que nos aconselhado a fazer novas aprendizagens, está aconselhado para a gente a fazer quebra-cabeça, aprender novas línguas. Por quê? Para a gente incentivar a sedimentação de novas ligações neuronais. Bom, tudo isso começou, se estabeleceu na década de 70, mas começou basicamente em 1969. Frank Pussel, que ao voltar da guerra, encontrou na faculdade Richard Bandler, e os dois resolveram ir atrás de resposta a uma pergunta: como é que as pessoas fazem o que fazem? E eles faziam 2 reuniões semanais na Faculdade de Palo Alto, na Califórnia, procurando identificar como é que era o funcionamento de determinadas pessoas na época que tinham como terapeutas uma gama de sucessos completamente diferenciado dos seus pares. E eles até conseguiram, com essas reuniões, identificar os padrões de comportamento desses profissionais. A diferença é que faltava a eles identificar exatamente como era o processo e como esse processo podia ser ensinado para outras pessoas. E aí, Richard Bandler recebeu um novo professor de linguística na faculdade e ele insistentemente convidou John Grinder para participar. E o John Grinder não dava muita bola, muita consideração, até que um dia ele resolveu participar de uma reunião. E aí
ele conseguiu fechar o que estava faltando. Olha, o processo linguístico ele tem interação no funcionamento neuronal e no comprometimento da resposta da programação. Pronto. A partir desse momento, começou a desenvolver alguma coisa que eles deram o nome de PNL. Foram fazer um aluno dele, Gregory Bateson, conhecia na outra costa dos Estados Unidos uma pessoa que tinha uma relevância muito grande em hipnose, Milton Erickson. E aí ele conseguiu agendar uma visita aonde esse Frank Pucelik não quis participar da reunião, sei lá o que foi que aconteceu, foram Bendler e Grinder, e a partir daí a PNL se deu uma conformidade a esses dois, ficando Pucelik com essas reuniões. Ele depois, Pucelik, ele deu avanços na PNL, principalmente lá na antiga Cortina de Ferro, Rússia, Romênia, e aonde até hoje, todos esses três são vivos até hoje, porque o primeiro workshop que foi traduzido num livro foi de autoria Richard Bentley e John Grinder, foi um workshop de 1974. Bom, assim começou a PNL. O que é que a PNL, então, ela trabalha? Ela trabalha na interação entre o que você faz, o que você pensa e o que isso causa de resultado. Causa de resultado, estados, ou de recurso, estado limitante. Então, como isso se fechou em três partes com as quais a gente modifica aquilo que você pensa, vai modificar naquilo que você faz e vai modificar no estado de recurso. Então, por exemplo, existem hoje várias variações a respeito disso. A respeito, por exemplo, tem um livro que chama O Corpo Fala, e aquele livro, o Pierre Weil, ele explica como é que você, através do seu comportamento fisiológico, você tem acesso a estados internos. Então, é muito fácil você ver isso. Então, se você agora, a gente pode fazer até uma experiência aqui agora, se você lembrar de algo que não te deixou muito contente hoje, no domingo, hoje, aquilo que aconteceu com você agora. Se você pensar em algo que não te deixou muito contente, te deixou meio chateado, você estava assistindo televisão, alguém passou na frente, alguma coisa, algo que te deixou chateado, você foi fazer uma limonada, o limão estava amargo, alguma coisa que te deixou chateado. Então, se você começar a se relembrar desse fato, de que aconteceu hoje, você vai ter uma postura fisiológica. Experimenta fazer isso aí agora, que você vai estar em contato com isso. Tá? Se você seguiu essas minhas instruções rapidinho, então, agora, se você colocar o peito para fora, você levantar a cabeça, olhar para cima, levantar as mãos, olha o que acontece. Se você faz isso agora, você consegue se lembrar desse momento desagradável da sugestão anterior? Não consegue, isso eu falo com certeza. Por quê? Porque o teu comportamento externo muda o teu estado interno, o teu estado de recurso, o teu estado de recursos. Então, é isso que é a PNL. É a capacidade de você mexer na estrutura de pensamentos, na estrutura de emoções, no comportamento através dos sentimentos para você mudar os seus estados de recurso. Bom, a PNL, Programação Neurolinguística, ela trabalha, então, baseado em quê? Ela pega a informação que a gente tem a respeito do mundo pelos nossos 5 sentidos. Aí ela entra, esta informação, ela passa pelas nossas verdades, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas estratégias. Por exemplo, nós estamos aqui nessa live, nós temos irmãos que têm
preferência por times de futebol, nós temos preferências religiosas, e cada um tem isso como um filtro da maneira como ela interpreta a realidade, que ela veio através dos seus sentidos, e ela vai organizar isso através desses valores. Então, essas crenças e esses valores, elas vão gerar imagens internas, e essas imagens, elas vêm acompanhadas por sentimentos. Por quê? Porque nós tomamos decisões comportamentais através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e não da razão. É por isso que a gente explica por que tem gente que fuma, por que tem gente que bebe, por que tem gente que não faz exercício, por que tem gente que tem uma alimentação não muito bem vigiada, muito calórica. É exatamente pelo prazer. Então, é aquilo com o qual você joga o seu prazer para o aqui ou agora, independente do amanhã. E aí, você, ao somar o que está acontecendo, nós vamos fazer uma descrição através da linguística. E somando isso tudo, vai sair o nosso comportamento, que são os resultados. Então, o que a programação neurolinguística, a PNL, se propõe? A desorganizar essa estrutura para melhorar o comportamento desejado. Então, isso é que se propõe a PNL, a Programação Neurolinguística. Bom, dito isso, o modelo de comunicação em PNL é aquilo que a gente viu lá, só que de uma forma esquematizada. Então, o que a gente tem? A gente tem o nosso evento externo, e a gente fala que esses eventos externos, eles são mapas. O que é mapa, Enio? Mapa é quando você chega no restaurante e você, através do cardápio, você pede um prato. O que é o cardápio? O cardápio é um mapa. Como é que a gente pega no celular? O celular, quando você vai de um lugar para outro, você pega um aplicativo que vai te direcionar como é que você vai utilizar. E o mapa não é a realidade. O mapa é uma representação. E aí passam pelos nossos filtros. Quais são os nossos filtros? Linguagem, memória, crenças, valores, metaprogramas. E isso vai dar como resultado a saída através da nossa fisiologia, sensações, esse exercício que a gente fez aqui agora. E isso vai trazer, imbuir o nosso estado, que ele vai traduzir o nosso comportamento. Então, o modelo de comunicação em programação neurolinguística é esse esquema. Então, nós pegamos a interpretação da realidade e fazemos a nossa interpretação depois que passa por tudo aquilo que a gente tem como verdade. É isso que é a crença. A gente volta nas virtudes, e as virtudes teologais, elas estão ligadas ao espírito. Teologais, tel, do grego, Deus, logos, conhecimento. Então, quais são as virtudes teologais? Fé é acreditar sem ver. Esperança é acreditar na eternidade. E caridade, Deus é amor. Deus é amor. A gente tem aquele versículo bíblico que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Bom, a gente tem, então, a consequência das virtudes teologais, que são essas três. Ele é ligado à moralidade férrea, a virtude que foi idealizada por o nosso acesso à perfeição, é como Deus o pensou, é um estado de saúde perfeito. As pessoas que compõem a sociedade justa e perfeita. Esta são as virtudes teologais. Não é esse o nosso escopo, é só um retrato. As 4 virtudes cardeais ou virtudes morais. Essas virtudes, sim, elas nos ajudam a alcançar o nosso fim natural ou a perfeição.
E é isso que torna essas virtudes tão importantes. Então, por Platão, a gente vai colocar duas palavras aqui que a gente vai estar utilizando. A irracível, que se irrita com facilidade, demonstra raiva, irritação, isto é, os sentimentos humanos. E concupiscível está ligada às necessidades do corpo humano, como fome e desejo sexual. As 4 virtudes cardeais, está aqui, prudência, fortaleza, justiça, são as quatro virtudes. Bom, as 4 virtudes cardeais. A que e o porquê dessas virtudes? Bom, em si mesmas, todos esses traços de personalidade são bons, mas é importante que todas as potenciais da alma, juntamente com suas respectivas emoções, estejam corretamente ordenadas e dirigidas pelo poder da razão. A prudência. A prudência aperfeiçoa o intelecto. A justiça aperfeiçoa a vontade. A fortaleza ou a coragem, ela aperfeiçoa o apetite irracível. A temperança aperfeiçoa o apetite concupiscível. Nós falamos que estas virtudes, elas precisam ser dosadas em excesso, falta ou meio termo. Isso faz com que a gente comece a identificar as reais possibilidades da construção de nosso ser, de nossa personalidade. Bom, a gente tem as 4 virtudes representadas a todas aqui. As virtudes cardeais, quer dizer, virtudes centrais, fundamentais e orientadoras. É o mesmo que virtudes morais, são 4. Como 4 são os pontos cardeais, as estações do ano, os lados da cruz, os alicerces da casa, os pés da mesa, da cama. A quaternidade para Yang é o símbolo da perfeição. Cada uma delas agora. Olha só. A prudência. A prudência é o reto agir, o bom senso, o equilíbrio. Cuida do lado prático da vida, da ação correta e busca os meios para agir bem. Prudência é o mesmo que sabedoria, previdência, precaução. O prudente é previdente e providente. É pessoa que abandona as preocupações e abraça as soluções. Deixa as ilusões e opta pelas decisões. Rejeita as omissões e se empenha nas ocupações. Todos nós conhecemos muita gente prudente. A justiça. A justiça regula a nossa convivência. Ela possibilita o bem comum, defende a dignidade humana, respeita os direitos humanos. É da justiça que brota a paz. Sem a justiça, nem o amor é possível. É a virtude da vida comunitária e social que se rege pelo respeito à igualdade da dignidade das pessoas. Da justiça vem a gratidão, a religião, a veracidade. Não se pode construir o castelo da caridade sobre as ruínas da justiça. Pelo contrário, o primeiro passo do amor é a justiça, porque amar é querer o bem do outro. A justiça é imortal. Esta virtude trata de nossos direitos e nossos deveres e diz respeito ao outro, à comunidade e à sociedade. Tem alguém riscando a tela aí, ó. Marçal. A fortaleza faz-nos fortes no bem, na fé, no amor. Leva-nos a perseverar nas coisas difíceis e árduas, a resistir à mediocridade, a evitar a rotina e omissões. Pela fortaleza, vencemos a apatia, a acomodação e abraçamos os desafios e a profecia. É virtude dos profetas, dos heróis, dos mártires e dos pobres. A fortaleza dos mártires e a ousadia dos apóstolos, como também a força dos pequenos e dos fracos,
é um sinal do dom da fortaleza na vida humana e na história da Igreja. Hoje, a fortaleza nos leva a enfrentar a depressão, o estresse, o câncer, a AIDS, o Covid-19, os golpes da vida. Grandes são os conflitos humanos, porém maior é a força para superá-los. A vida é luta renhida, dizia nosso poeta, e a fé é um combate espiritual. Coragem. Em João, capítulo 16, versículo 33, termina: eu venci o mundo. A temperança é o autocontrole, autodomínio, renúncia, moderação. A temperança ordena afetos, domestica os instintos, sublima as paixões, organiza a sexualidade, modera os impulsos e apetites. Abre o caminho para a continência, a castidade, a sobriedade, o desapego. É próprio da temperança o cuidado conosco mesmo, com os outros e com a natureza. A temperança não permite que sejamos escravos, mas livres e libertadores, e nos encaminha para o cumprimento dos deveres e para a maturidade humana. Sem renúncia, não há maturidade. A bibliografia. Essa é a Estrutura da Magia, que foi o primeiro livro, Atravessando, Sapos em Príncipes, Ressignificando, Usando Sua Mente, que foi escrito só pelo Richard Bandler, Engenharia da Persuasão, com o Bandler e com o John LaValle. Esse é o começo de quem quer começar a ter maior contato com estudos de PNL, de Programação Neurolinguística. Muito obrigado. Ficamos por aqui.